dia na paz do Senhor Jesus. Que maravilha nós podemos, mais uma madrugada desta, o Senhor nos conceder de nós estarmos adorando o Senhor. Quero louvar o Senhor com o hino 169. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, o único Salvador, o único que pode salvar as pessoas é Jesus Cristo, mais ninguém. Eu quero meditar com você na palavra de Deus, a título de esclarecimento nesta madrugada, um culto rapidinho, então não dá para expressar melhor, mas vamos expressar aquilo que a palavra de Deus nos diz a título de esclarecimento. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 vai dizer assim para mim e para você: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas das vezes a gente é questionado, né? Pessoas às vezes não sabem o quanto Deus deu aos homens para estar na liderança. Liderança em todas as áreas deve ter e tem alguém que é responsável. E Deus não deixou de lado também, o próprio Senhor Jesus não deixou de lado, que ele deu homens para serem pastores, evangelistas, doutores, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Então nós precisamos entender muito bem essas coisas para não ficarmos às vezes confundidos. E além do mais,
A palavra está no plural. Nós sabemos que tem denominações que pregam contra pastores, contra tantas coisas, e eu quero dizer para você que a palavra ali está no plural e é mais de um. Nós temos o sumo pastor, sumo sacerdote, este sim é Jesus Cristo. Então, isto é para título de esclarecimento. E nós vamos olhando também para continuar esse esclarecimento, Hebreus 13, 7, versículo 17 também, e o versículo 7 vai dizer sobre os homens de Deus, pastores, que foram colocados com aqueles que ensinam e que hão de dar conta das suas ovelhas. Então, pode saber que existe mercenário no meio, existe, em todas as áreas tem aquela pessoa que é corrupta, aquela pessoa que se deixa corromper. E na igreja de Deus também não tem a diferença, também tem homens que não se preocupam com as ovelhas, tem homens que não correm atrás do rebanho de Deus, e estes hão de prestar conta, tem aqueles que às vezes exploram as ovelhas, esses vão prestar conta para o Senhor também. E nós vamos olhando também que tem igrejas que falam que o adultério não tem perdão, e eu quero apresentar para essas igrejas a palavra de Deus também em João capítulo 8, versículo precisamente 5, que Jesus pega ali a mulher adúltera e ele escreve, né, no chão, e daqui a pouco ele levanta a cabeça e fala assim, olha, se vocês não têm pecado, então atira a primeira pedra. Então, existe perdão, desde que o homem, ele, vamos dizer assim, ele se arrepende e não volta à prática do pecado, então existe perdão. Enquanto há vida, há esperança para aquele que professa e busca ao Senhor. Só não vai ter mais perdão ou não vai ter condições aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Você não sabe, então você pode saber. Enquanto Deus estiver tocando no seu coração, falando na sua mente que você precisa consertar, que você está errado, significa que o Espírito de Deus está te dando um aviso para que você venha ao conhecimento da graça, né? E também você vai olhar que quando tem igreja que fala que só a igreja que salva. Tem denominação que é tão impetulante que fala que ela que salva, ela que dá condições para que tem que simpatizar na igreja dela, tem não sei o que lá. Irmãos, nós estamos inutilizando a vinda de Jesus quando pensamos dessa forma, porque nós entendemos que João 3,17, a palavra de Deus fica bem claro que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, João, capítulo 1, vai falar do Verbo que se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. E ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João, capítulo 1. É só ler a palavra de Deus. Por isso que Jesus pega João 5,39 e vai dizer: errais por não examinar a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Aí a gente pega também, né? Muitas pessoas pegam e falam sobre as coisas que não entendem, mas eu quero dizer que também Ezequiel 34 vai falar sobre os pastores mal que apacentam a si mesmo. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós não fomos chamados por um qualquer, nós não fomos chamados. Deus nos chamou, nos escolheu e tem nos capacitado para sermos aqueles homens que ensina as ovelhas no caminho certo, com responsabilidade e que dá exemplo do seu viver, porque não adianta eu ensinar também e eu não ser exemplo. Então, por isso eu peço ao Senhor que me ajude a santificar a cada dia, cada instante a minha vida. Também sou sujeito ao pecado, sou pecador como qualquer um, mas tem uma diferença, nós fomos escolhidos. E eu gostaria mesmo que essas pessoas que estão mal informadas, seguindo doutrinas erradas, doutrinas de farisaísmo, ainda existe fariseus ou farisaísmo nesta época nossa, né? Existe farisaísmo, pessoas que eles a todo custo quer fazer a diferença falando coisas errôneas que não está contido na palavra de Deus. Mas eu quero chamar você para a palavra de Deus, para nós entendermos. Então foi Deus que deu, foi o próprio Jesus que deu os homens para estar aqui na terra, para poder estar ensinando. Nós temos em todas as áreas. Isso eu não vou dizer só na área
vamos dizer assim, eclesiástica, não. Em todas as áreas nós vemos que tem alguém que tem que ter uma responsabilidade. Na casa, a família tem que ter uma responsabilidade, o pai e a mãe, ou seja, o pai é o cabeça do lar. Chega num serviço, você tem encarregado, tem pessoas, né, que fazem ali o apontamento e tem o chefe acima de tudo. Então, você sabe que em toda a regra e base existe alguém com uma responsabilidade para dar conta das coisas. Então, nesta manhã, fique com esta palavra, fique esclarecido. Existe pastores, está no plural, e não deixe os outros questionar. Também, o adultério tem perdão? Tem, e quem salva é Jesus, mas ninguém. Igreja nenhuma pode salvar alguém. Ela pode ensinar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, fique esclarecido com esta palavra, nesta manhã gloriosa, e que Deus te abençoe e te dê sabedoria e inteligência para buscar a salvação da tua alma, porque a Bíblia diz em Ezequiel 18 que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai levar a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai, mas a alma que pecar. Então, olha, salvação é individual. Se você quer ir ao céu, procure buscar na palavra de Deus o caminho, que é Jesus, que diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Deus te abençoe nesta manhã, fique esclarecido dentro da palavra de Deus, é o que eu desejo. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, assim como Eliseu orou para Geazi abrir a vista para ver os exércitos que estavam ao redor deles, que era o exército celestial, assim eu oro para que essa pessoa seja esclarecida na palavra de Deus e não venha fazer coisas que não agradam o Senhor por falta de conhecimento. A tua palavra diz que o teu povo foi destruído. Então, que esse povo venha ter o conhecimento da graça que hoje vivemos, na graça salvadora de Jesus Cristo. Antigamente estávamos na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não absolvia, mas apontava, Senhor Deus, para o pecado. Mas veio Jesus com a sua misericórdia e nos libertou do peso da lei, dando a sua graça. Hoje, nós arrependemos dos nossos pecados, Senhor, e por ti nós somos salvos. Que Deus abençoe, Senhor, que o Senhor venha abençoar esta pessoa que está ao alcance da minha voz. Que o Senhor venha abrir a mente e o entendimento. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus.